Y si decimos que en este mundo no hay plata, es porque tenemos la cobardía política de no cobrarle y pedirle y meterle la mano en el bolsillo. Há uma democracia meramente política que desconhece a igualdade social. É uma questão de saber qual é o papel de um presidente da República no cuidado do seu povo. Que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores. There's nothing I can do about it. Sejam muito bem-vindos, meus queridos desunides e minhas queridas desenganades. Herbívoros é um animal que se alimenta de ervas. Carnívoros se alimenta de carne. E como é que se chama quem come de tudo? Dedé Tantano, né? Ao episódio 11 do Estados Desunidos do Brasil, o único podcast que acompanha a política nacional de pé, porque se sentar, corre o risco de virar deputado. Antes que alguém pergunte com aquele tom preocupado, cadê o Dudu? Eu respondo, nosso querido Dudu Dumont segue em modo avião. E não se preocupem, ele não foi cooptado por lobby de cadeira gamer no Congresso e volta logo, assim que pousar em segurança no território da sanidade. Veja lá como fala, sua sirigaita! Que merda é essa, produção? Modo avião é o cacete, eu tô aqui, na força do ódio. Vocês acharam que eu ia falar sozinho dessa vergonheira que tá rolando lá no Congresso Nacional, sem eu poder dar palpite? Se fodeu. Vou contar pra vocês a verdadeira história. Nosso público merece a verdade. Senta que lá vem história. Eu tava lá no estúdio, no dia da gravação do episódio 10, com uma ressaca dos infernos. Pensei, porra, a gente aqui é contra a escala 6x1. Não vai ter problema nenhum se eu tirar uma pestana, uma sonequinha. O Beck foi lá, gravou com a Ju, brigou comigo e a gente trocou uns chutes, uns pontapés, mordida na orelha, tapa na cara e ficou uns 3 dias aí, de cu virado um pro outro. Agora que o Beck me deu um aumento de 10% de carga horária e ameaçou de me mandar procurar novos desafios, a gente fez as pazes e resolveu apresentar Together aqui o EDB. Quase que um trisal de apresentadores. 2 co-hosts e um co-host. Isso aí, foi mal não ter apresentado de primeira, Dudu. Eu achei que você não fosse chegar a tempo desta gravação. Ou pegar no sono de novo. Eu bebo sim! Bom, quem vos fala sou eu, Beck, acompanhado então da minha co-host interina oficial, infiltrada de alto nível, voz da razão e do deboche, Juju Dumont, e do meu velho e recém-reconciliado co-host, Dudu Sobieski. Digo, peraí, produção. Ju Sobieski e Dudu Dumont. Vocês entenderam, né? Valeu, Beck. Já tô tão em casa que tô pensando até em pedir um reembolso, do microfone pelo fundo partidário. E se essa onda de ampliar vaga continuar, daqui a pouco até podcaster ganha assento na câmera. Pô, sabe que eu gostei da ideia, Ju? Salário bom, verba de gabinete, emenda Pix, escala 3x4 já operando. Bom, meus caros, se for pra aumentar a bancada com quem trabalha de verdade, eu topo. Agora, se for para continuar ampliando o camarote do Centrão, me tira dessa PEC e me coloca no Procon. E para você que tá aí do outro lado pensando, ué, mas aumentar o número de deputados não é coisa de quem quer melhorar a representatividade? A resposta é simples. Depende. Representatividade para quem? Porque no Brasil, quando se fala em reforma política, em aspas bem grandes, o verbo que rege a oração nunca é melhorar, é ampliar. Ampliar verba, ampliar gabinete, ampliar a cara de pau. Mas a gente já aumentou o número de apresentadores aqui do EDB e nem precisou votar para isso. Foi na base do chega pra lá e organiza direitinho, cabe todo mundo. Verdade, Dudu. Igual o camburão que poderia levar boa parte dos nobilíssimos parlamentares. Brincadeiras à parte, né? O STF mandou redistribuir as 513 cadeiras com base no censo. Mas os deputados fizeram o que político profissional faz de melhor. Ignoraram a ordem e arranjaram mais uma cadeira.
Por que perder espaço no parlamento dá mais medo do que reforma tributária em grupo de zap? Ou seja, senso nenhum. Bom senso que eles não têm. Em vez de cortar na carne, eles estofaram o sofá. O resultado? 531 deputados federais. Um aumento modesto, só de 64 milhões de reais por ano a mais. Mas não se preocupem, a conta é nossa. E ainda vem sem cashback. Ou seja, é brincadeiras à parte, mas parece brincadeira. Um trocadilho, por favor. É a reforma estofada da República. Em vez de modernizar a casa, aumentam o número de convidados para o banquete e esqueceram de perguntar se o povo estava com fome ou com raiva. Então preparem-se, porque hoje o episódio está mais recheado que comissão provisória de emenda constitucional. A gente vai destrinchar essa pseudo-reforma, analisar os bastidores dessa farofa institucional e te contar em primeira mão porque o Brasil precisa de menos cadeiras e mais vergonha na cara. E o nome do episódio é... Quanto mais cadeira, menos vergonha. Quando o Congresso aumenta de tamanho e o povo some da equação. Vocês lembram daquela frase clássica da Constituição? Todo poder emana do povo? Ah, lembro sim, mas ultimamente, Beck, parece que o poder emana da Fábrica Nacional de Cadeiras, né? Porque em Brasília, quanto mais assento, menos constrangimento. É isso, o STF disse, galera, bora redistribuir essas cadeiras com base no censo de 2022. O que o Congresso fez? Jogou a porra do censo no lixo reciclável e comprou 18 cadeiras novas. Redistribuir? Nem pensar. O lema é, melhor aumentar do que abrir mão. Deseja parcelar em quantas vezes o custo do contribuinte? E tudo isso, Beck, com a desculpa mais velha que carpete da Câmara: representatividade. Só que veja bem, o que está sendo representado aqui é um medo. Medo de perder a vaga, perder a verba, perder a relevância. Deputado com medo de sumir é igual pernil em ceia de Natal. Todo mundo quer garantir o seu pedaço. Só que em vez de cortar na carne, resolveram fazer a famosa dieta do engorda. Sabe aquela? Não dá pra dividir? Multiplica, baby! Yeah, baby! O resultado? Um rodízio legislativo. Só que a conta é nossa e o espeto é no lombo do povo. E falar em representatividade lá dentro hoje em dia é quase que um pecado, né, gente? Pouquíssimos estão ali para representar alguma coisa que não sejam os seus próprios interesses. Vamos lembrar o básico, para ninguém se perder no samba da inconstitucionalidade doida. Desde 1993, a regra é clara. A cada censo, as 513 vagas da Câmara devem ser redistribuídas conforme a população dos estados. Redistribuídas, Beck e Dudu, não clonadas. Pois é, Ju. E quantas vezes isso já foi feito? Nenhuma. Ano 2000, 2010, 2020 passaram batidos como pedido de CPI no recesso. E aí o STF cansou de ser decorativo e mandou o recado. Ou vocês atualizam isso até junho de 2025, ou o TSE assume o volante. E o Congresso respondeu com a maturidade de um adolescente de TikTok. Ah, é? Então cria mais cadeira que ninguém briga. Literalmente resolveram o problema de distribuição com expansão. Tipo uma Black Friday de mandato. Só faltou o brinde de gabinete. Ju, eu acho que fizeram o Black Friday de mandato para evitar o pisoteamento do aniversário Guanabara, hein? Aproveite os preços de Black Total no site e aplicativo da Casas Bahia. Leva 2, paga 3. É promoção! O problema, Ju, é que não teve estudo técnico, não teve cálculo. Não teve uma mísera regra de 3. Se houve critério, foi baseado na mesma metodologia que define quem vai ser eliminado no Big Brother. Sensação térmica, torcida do Twitter e achismo político. É constitucional? Não sabe. É viável? Provavelmente não. Mas... Vamos fazer e pronto. No Brasil, desde sempre é assim.
a senzala se espreme e a Casa Grande passa o trator. E o mais engraçado, gente, quer dizer, trágico, é que alguns estados que cresceram muito em população não ganharam nenhuma cadeira. Já outros, que mal cresceram, ganharam 3, 4. Foi distribuição proporcional ou sorteio de bingo? Bingo Esperto pra Cachorro. Nesta segunda, na sessão da tarde. Nenhum nem outro, Jô. Conhecendo bem essa turma, foi meticulosamente distribuído com critério da conveniência política. Qui pro quo, troca de favores, cargos aí em comissões e por aí vai. É sempre para favorecer alguém e esse alguém nunca é a população. E quando você pergunta para os autores do projeto com base em que vocês fizeram isso, a resposta vem na forma de cri, 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 de silêncio. Um silêncio tão constrangedor que isso não é maior que o som da calculadora fiscal pirando sozinha. E a gente está falando de uma solução que custará mais de 60 milhões por ano. Isso sem contar no efeito cascata. Mais assessores, mais gabinetes, mais cota parlamentar, mais fundo eleitoral. É como comprar sofá novo enquanto o teto está desabando. Meu Deus! E olha a ironia, hein? Tudo isso foi feito supostamente para atender à Constituição. Mas se o Supremo entender que a redistribuição não foi proporcional como mandado, pode derrubar tudo. Pode e deve. O Brasil conseguiu transformar uma obrigação constitucional numa gambiarra institucional com risco jurídico embutido. Aí, depois, vem um punhado desses parlamentares vociferar que isso aqui é uma ditadura do judiciário, que um poder não quer respeitar a soberania do outro, e blá, 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 blá. Eles mesmos é que dão corda para as atitudes moderadoras do STF. Justamente porque se o Supremo deixar solto, eles só fazem merda. E fica aqui a pergunta que Brasília não quer responder. Essa ampliação resolve o problema? Claro que não. Só adia o colapso. Porque se toda vez que o censo mudar a população e a gente responder com mais cadeira, a Câmara vai precisar de anexo novo, tipo Maracanã. E a gente sabe, Ju, no fundo, isso não é sobre o povo. É sobre sobrevivência política. É sobre garantir o próprio lugar ao sol, ou melhor, às sombras, com direito a ar-condicionado e gabinete climatizado. É isso. Resolver um impasse técnico com aquele jeitinho político, né? E mais uma vez, o Brasil responde a uma exigência constitucional com a velha tática do cria uma exceção que vira regra. Então segura aí que a gente vai abrir os bastidores dessa reforma estofada, mostrar quem ganhou o quê e perguntar quem realmente perdeu? Voltamos já! Dudu e Ju, a essa altura do campeonato, a pergunta que não quer calar e que não cabe mais nem no plenário Ulisses Guimarães é: se essa tal reforma passar, quem ganha e quem paga? Resposta curta e direta, senhores. Ganha quem senta, paga quem levanta todo dia às 6 da manhã para pegar busão lotado. Para todo mundo estar na mesma página, estamos falando do preço da representatividade. Quem ganha o assento e quem leva a fatura. Mas o mais importante é: essa reforma é para quem, Ju? Pro povo ou para casa? Óbvio que é para casa, Beck, porque se fosse pro povo, teria um estudo técnico, né? Um debate público, uma planilha no Google Drive, pelo menos uma simulação no Excel. Mas o que teve? Teve chute. Não chute que eu dei no Beck quando a gente brigou. Chute de palpite. Teve uma planilha imaginária escrita no guardanapo do cafezinho do Congresso. E o impacto disso vai muito além do carpete novo. Vai no nervo da democracia e no bolso do contribuinte. Primeiro problema: representatividade desigual. Quando você aumenta a cadeira sem critério, o voto de um paulista vale uma coisa, o de um acreano vale outra, e o do paraense só vale na hora de carregar o Brasil nas costas com minério?
Isso não é democracia, é malhação de proporcionalidade. Parece que alguns estados votam com leg press, outros só com abdominal de 3 sets. E ninguém corrigiu o desequilíbrio. Segundo problema, dinheiro. 64 milhões a mais por ano. Mas em Brasília, dizem já tá no orçamento. Como se isso fosse balinha Juquinha. Detalhe, cada deputado custa em média R$230 mil por mês. Entre salário, assessores, aluguel de escritório, impressora que só imprime boletim de emenda e cafezinho gourmet colhido por freiras belgas no Himalaia. E isso é só o começo. Porque cada novo deputado leva emenda parlamentar no bolso. Aí começa o samba da verba perdida. Dinheiro pulverizado em reduto eleitoral sem meta, sem transparência e sem eficácia. E se você achou que parava por aí, não. Tem o famoso efeito dominó. Mais deputado federal igual a mais deputado estadual. O inchaço é contagioso. Brasília espirra e as assembleias legislativas por todos os estados do Brasil pegam a gripe. Com isso, só que na Alerj vai abrir vaga para mais uma penca de miliciano, hein? Olha que beleza! É a lógica do cresce para dentro. Mais estrutura, mais gabinete, mais orçamento engessado, menos recurso para saúde, educação, saneamento, segurança, mais verba para bandeirinha de gabinete e quadro motivacional escrito missão, representar. E aí o executivo vira refém, porque para aprovar qualquer projeto de lei, tem que negociar com mais gente. É como se o presidente da República tivesse que pedir a bênção, pai, para 531 padrinhos antes de assoprar a vela de uma medida provisória. Sabem o nome disso? Governabilidade à base de refém. É quando a chave do cofre é controlada por quem nunca desceu do camarote da política. É sobre isso. Pulverizar ainda mais o poder do governo e meter a faca no pescoço, garantindo ainda mais poder de barganha para a Câmara e para os seus caciques. Democracia tem custo, sim, mas o custo não pode ser sinônimo de desperdício de dinheiro público. Se fosse empresa privada e os deputados tivessem que mostrar produtividade, vocês renovariam o contrato? Nem a pau. Mandava direto para RH, porque é muito crachá, pouco resultado. ROI mais baixo que a aprovação do Congresso no Datafolha. Por mim, eles iam todos por justa causa. Você tá demitida? Tá demitido? Você tá demitido. E não para por aí, senhoras e senhores. Os partidos já têm fundo partidário, fundo eleitoral e agora mais assentos. Resultado, não precisam mais conversar com o povo. É uma democracia com botão mute, mutado, não dá para ouvir, no controle remoto. É como se a política tivesse virado um condomínio de luxo. O povo vê de longe, paga a taxa, mas não pode nem usar a piscina legislativa. Ju e Dudu, a ampliação virou espelho, né? Não da população, mas do próprio sistema que se autoprotege. Cadeira nova sem critério é só capa nova em sofá velho. E aí eu te pergunto, ouvinte, você se sente representado ou só sente o boleto aumentar todo mês enquanto os caras aumentam a bancada? Segura aí que logo mais a gente vai entrar naquele ponto final que Brasília adora empurrar com a barriga. O que o STF pode fazer com essa lei improvisada? Pode barrar? Pode redistribuir de verdade? Ou será que vai assinar embaixo e pedir uma cadeira extra para o próprio plenário? Cola com a gente, porque tem mais farpa, mais dado e uma última rodada de perguntas incômodas antes de a gente desligar a luz da Casa do Povo. Voltamos já! Beck e Dudu, nesse ponto do campeonato, a gente deveria estar aqui discutindo se essa ampliação de cadeiras ela é inconstitucional, se o STF vai barrar ou se o Galípolo vai meter a Selic
a 15% para poder pagar o café Nespresso do novo anexo da Câmara. Mas vai que o Supremo muda de ideia enquanto a gente grava esse episódio, né? Afinal, o STF hoje tá mais indeciso que deputado votando sem orientação da liderança. E tá mais versátil que ministra no rodízio de pastas. A gente analisa a Constituição. Eles analisam o clima político do dia. Então, deixe o STF ali, no canto, atualizando o firmware, e bora olhar para o que está de fato rolando nos bastidores, o novo reality da política nacional. Com vocês, Casamento às Cegas, edição Centrão. PP e União Brasil assinaram a certidão. Agora é oficial. Uma federação partidária por 4 anos. Tipo, namoro com contrato pré-nupcial e fundo eleitoral compartilhado. Tá igual o nosso trisal de apresentadores aqui, né? Nossos trigueder apresentadores. É o famoso. Já moravam juntos, agora abriram uma conta conjunta. E o tamanho da criança? 109 deputados, 14 senadores, 6 governadores, 1.400 prefeituras. É mais gente que condomínio de influencer em Alphaville. E a cereja do bolo é o bilhãozinho de reais do fundo eleitoral de 2026. 1 bilhão de reais. Você acha que é sobre reforma política? Não, meu amor. É Black Friday de verba pública. O bilhão estava entre nós o tempo todo. E a brincadeira não para por aí. Com a federação, PP e União Brasil vão lançar um único candidato a prefeito em cidades como São Paulo. Vereadores, tudo na mesma chapa. Ouvinte, isso é pluralidade democrática ou é cartel de urna? E olha aqui, o PL, seu Jair, ainda é a maior bancada, mas agora tem concorrência. O recado é claro. A direita não é monopólio. O Centrão também não quer brincar. Vamos lá, galera! Correndo em volta da cadeira, as mãos para trás, sem ajudar, hein? O PT, que lá atrás se agarrou ao PV e ao PCdoB para não afundar na cláusula de barreira, agora assiste essa união com cara de quem ficou sem par no baile e ainda teve que pagar a van de volta. E o PSD, o eterno pretendente dos dois lados, agora vê o buffet sendo fechado antes de chegar com as alianças. Kassab já deve estar abrindo o Tinder político no modo desespero. E o resultado, meu povo? Uma federação que concentra poder, grana e capilaridade. É uma reforma que deveria corrigir distorções de representatividade, mas termina fortalecendo quem já manda no jogo. Sistema jurídico reiniciando. Atualização pendente do Supremo. Porque, no fim das contas, o que se reforma mesmo é o acesso ao fundo eleitoral, é o acesso à emenda parlamentar, a manutenção do status quo. A democracia vira coadjuvante de um teatro onde só os de dentro têm microfone. E aí, meu querido ouvinte, me responde com sinceridade. Essa ampliação de cadeiras foi pensada para representar você ou para proteger quem não quer descer do salto institucional? Aumentaram o número de deputados, engordaram o fundo eleitoral, reforçaram a blindagem do Centrão. E o povo continua do lado de fora, esperando uma senha que nunca é chamada. Infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, hoje não teremos nossos quadros Faz o L de Lúcido, nem o Catucado, e nem mesmo as dicas culturais. Motivo? O mesmo da reforma, falta de critério, excesso de ironia e uma ligeira escassez de orçamento para paciência. E também, de toda forma, sinceramente, alguém consegue enxergar qualquer traço de lucidez diante de tudo que a gente expôs nesse episódio? E quanto ao catucado, bom, esse episódio já é um catucado coletivo, gente. A gente vai precisar de 513 dedos para enfiar em todos eles. Possível, lamentavelmente em breve, 531. Mas se você quiser opinar, desabafar ou
ou apenas mandar aquele meme que resume o Brasil melhor que Datafolha, é só entrar no nosso grupo do Telegram, o EDB na Escuta. O link tá na descrição. Vai lá que o Centrão já tá lá há tempos. E se quiser apoiar este humilde podcast independente, que não recebe fundo partidário, mas aceita Pix como gente grande, o endereço é contato@backroom.com. Se não der para doar, a gente finge que entende. Mas compartilhar o episódio já nos ajuda a manter o espírito ácido e a garganta afiada. E segue a gente lá no Spotify, que assim o patrocinador vem e a gente não vai precisar redistribuir cadeira aqui do EDB. Porque do jeito que a situação financeira da produtora tá, a cadeira aqui já virou banquinho e o Beck tá colocando ele invertido para poder caber 4 pessoas. EDBistas de plantão, revoltades, cínicos construtíveis e românticos em estado terminal de esperanças. Este foi o episódio 11 da 4ª temporada do Estados Desunidos do Brasil. Beijo, minha gente, se comportem, ou pelo menos, saibam onde estão se metendo. E só reforçando, eu não tava no episódio 10 por problema de agenda, tá, gente? Eu joguei uma agenda na cabeça do Beck e ele furou meu olho direito com a caneta Bic. John Mirolha. Valeu, moçada! Partiu? Fui! Porque es la naturaleza del imperialismo que bestializa a los hombres. Nova era de verdadeira democracia social e econômica. A minha geração e a dessa molecada que foi pra rua pra derrubar o regime militar. Que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Neste episódio tivemos áudios e inserções de Rage Against the Machine, Killing, The Name Of, Game TV Show Theme, Mussum Aluno, Vera Verão, Epa, Pastinha, Se Fudeu, Elisete Cardoso, Eu Bebo Sim, Bolejo, Brincadeira de Criança, Netflix Logo Sound, Caso de Família, Tema de Abertura, Instrumental Samba, Batucada Completa, Austin Powers, Yeah Baby, Casas Bahia, Black Friday, Sessão da Tarde, Bingo Esperto pra Cachorro, Tô Passada, Chocada, Mark Snow, Arquivo X Tema, Red Alert 2, Hell March 2, Dominó, Manequim, Relembre as 14 demissões em Aprendiz, Não Sei Se Vou ou Se Fico, Ed Mota, Tem Espaço na Van, Xuxa, Dança da Cadeira, Windows Error Sound, Eliana, Os Dedinhos, Telegram Sound Notification, Caceta e Planeta, John Mirolha, Chico Science e Nação Zumbi, Maracatu Atômico. Estados Desunidos do Brasil, Série 4, Episódio 11. Quanto mais cadeira, menos vergonha. Apresentado por Beck, Ju Sobieski e Dudu Dumont. Pré-produção por Beck, Ju Sobieski e Dudu Dumont. Pós-produção e edição de som por Thiago Cury, da Calamar Áudio. Uma produção do Backroom Studios. Backroom Studios.